Meu amigo vascaíno, o Rossi acabou de chegar no Rio de Janeiro, me emocionou, tocou meu coração. Vamos colocar aqui o depoimento do Rossi em primeira mão. O Vasco corre contra o tempo aí para fazer o registro do Vegete no BID, para ele ter condições de atuar contra a equipe do Grêmio. E o seguinte, hein? Vieto mais próximo do Vasco da Gama. Com exclusividade, a gente vai colocar aqui o diálogo do jornalista que trouxe a informação ontem da possível chegada do Vieto e do pai do Vieto, o seu Ricardo. Vamos falar também muito aqui sobre a chegada de zagueiro. O Vasco se aproxima do acerto aí de um ex-zagueiro da seleção argentina. Isso mesmo. E a gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Grêmio, certo? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Meus amigos, vai ser com portões fechados. Vasco da Gama e Grêmio. O recurso do Vasco ficou para ser julgado na próxima semana. Torcida vai fazer muita falta, mas é um momento de superação. O nosso treinador, o Ramon Dias, ele tem treinado vários esquemas aí, pode abandonar a situação aí de 3 zagueiros, o Vasco tem que ir para cima, todos os reforços à disposição do nosso treinador. E olha, esse jogo tem uma pressão muito grande contra a equipe do Grêmio, pelo fato aí do Vasco da Gama ainda não ter vencido e não ter marcado gol jogando em São Januário. É um jejum muito longo. A última vitória do Vasco da Gama aconteceu em março, em São Januário, que foi pela 11ª rodada da Taça Guanabara, jogo que a gente ganhou o Bangu por 2-0. Bom, falando agora sobre a situação aí de reforços aí, 9 reforços aí que chegaram: Serginho Kosovo, Michael Medel, Jefferson Prachedes, Paulinho de Paula e Sebastião Ferreira. Ontem chegou Pablo Vegete e chegou também o Rossi. Vamos falar aqui sobre a situação do Pablo Vegete. Já está com condições de jogo, essa é a grande verdade. Ontem ele chegou aqui no aeroporto, se colocou à disposição do Ramon Dias, falou que já estava atuando pelo Belgrano e está com sede aí, cara, está sedento para estar em campo e contribuir aí com um ataque cruzmaltino. A gente espera aí que o Vasco faça o mais rápido possível aí o registro do atleta no BID, o que pode ocorrer aí nas próximas horas. Meus amigos, situação do Rossi. O Rossi chegou nesta manhã no Rio de Janeiro para poder fazer exames. Cara, ó, difícil ficar emocionado com alguma coisa hoje no futebol, que rola muito dinheiro, mas o Rossi tocou meu coração. O Rossi chegou e disse o seguinte para a torcida do Vasco: a gente já coloca aqui para você, torcedor vascaíno, o Rossi dizendo, ó, não abandona a gente. Ele fez um apelo à torcida do Vasco, né? O atacante afirmou que não perdeu um jogo do Vasco desde que saiu do clube. Cara, o Rossi vai dar um ânimo junto com o Medel nessa equipe do Vasco, porque garra, meus amigos, e dedicação não vai voltar. Bem-vindo aí, Rossi. Apesar de você não ser cria do Vasco da Gama, você está dando exemplos aí que vários crias não deram de retornar para o Vasco nesse momento difícil o qual o Vasco da Gama vivencia. Bom, agora a gente vai falar aí sobre a situação envolvendo zagueiro. Por quê? O Vasco da Gama estaria muito próximo aí de fazer o anúncio de um zagueiro, que é o Federico Fernandes, né? Cara que foi campeão de Libertadores pelo
Independente, o cara aí que jogou muitos anos na Premier League, certo? Passou pelo Napoli também. O Vasco tem interesse. O Ramon Dias gosta muito desse zagueiro de 34 anos e ele atua pelo lado direito, né? Depois da negativa de Robert Rojas, pode chegar aí esse jogador que, apesar da idade, é muito, muito bom. Pessoal, situação aí do Diego Costa ficou mesmo de stand-by. Não está descartado, mas é pouco provável que o Diego Costa apareça aqui no Vasco da Gama. O Vasco agora volta o foco para a contratação aí de Vieto, certo, pessoal? Contratação de Vieto. O Vieto tem conversas aí avançadas com o Vasco da Gama. Que isso, Laureano? Tá maluco? Avançadas, sim, tá? O pai do jogador, o senhor Ricardo, confirmou ontem que o atleta gostou da proposta do Vasco da Gama. Ele está convencendo a esposa para vir aqui para o Brasil. A proposta que o Vasco apresentou para ele, olha só, é a terceira maior salário do Brasil. Cara, é muito dinheiro. O Vasco botou um caminhão na mesa aí para poder trazer o Vieto. A gente vai colocar aqui o diálogo aqui do pai do Vieto com o jornalista para vocês terem ideia aí de como que a situação está bem encaminhada, tá? Olha só, o pai do jogador Vieto acabou de me confirmar que o Vasco e os jogadores estão realmente conversando. O próprio jogador contou ao pai na última segunda-feira que gostou da proposta do Vasco. O peso está mesmo no desejo da esposa. O pai ainda me disse que quer que quer que o filho venha jogar aqui no Brasil. E tá aqui o diálogo aqui, ó, né, do pai do Vieto, né? Olha lá, ó. Olá, Tiago, que é o nome do jornalista. Olá, Ricardo, como estás, né? Bem, aí ele fala aqui que conversou, né, com o Vieto, né? E o jornalista fez a pergunta para ele, ó, aqui no Brasil saiu uma informação que a família, né, não queria vir para cá, né? Aí ele falou, ó, a proposta, eu seguro que é interessante, que interessou. Pode ser que a família seja aí traga um peso, né? Então, seguinte, cara, o Vieto está próximo, que parecia uma coisa impossível, pode acontecer sim do Vieto vir jogar no Vasco da Gama, galera. Olha só, e pô, seria um camisa 10 de luxo, porque aqui no Brasil só Rafael Veiga e Arrascaeta que joga dessa forma como o Vieto joga. Contratação impactante. Bem, pessoal, essas foram as notícias do Vasco, só que é o seguinte, a gente vai fazer o sorteio da nossa camisa aqui no jogo contra a equipe do Grêmio. Pedir para você seguir a gente no Kawaii, o link estará na descrição do vídeo, tá? A gente vai sortear esta camisa aqui, né? Que é aquela camisa pesada, né? Oficial do Edmundo, certo? A gente vai fazer aqui o sorteio desta camisa aí, pessoal. Então, você que queira participar aí do sorteio, siga a gente no Kawaii, o link na descrição do vídeo, perfeito? Obrigado aí pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Vieto vindo, vou buscá-lo no aeroporto. Valeu!